Presidente interino do Grêmio, Eduardo Magriço, está conosco aqui no Sala de Redação para prestar esclarecimentos. Poderemos começar, quem sabe, presidente, com estas cortesias aí. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Primeiro, eu gostaria de colocar uma situação, né? Não gostaria de estar falando um dia de um jogo tão importante que pode garantir o primeiro lugar do Grêmio na Copa Sul-Americana e antecipar a classificação, mas é imperioso que a gente faça alguns esclarecimentos para tranquilizar e esclarecer a torcida gremista e o público esportivo em geral. O primeiro ponto é que essa questão Grêmio, Arena, OS, Olímpico é uma questão bastante complexa, e à medida que o tempo passa, à medida em que a gente se aproxima mais do final do contrato de 2033, o Grêmio começa a correr situações de risco, né? Porque as coisas que foram contratualmente previstas, elas não aconteceram como deveria ser, por tudo isso aí que a gente sabe. Os órgãos da RBS têm acompanhado muito de perto essa questão da Arena. Na gestão do presidente Guerra, nós tomamos a providência de eliminar todos os fatores que atrapalham a permuta e que atrapalham a propriedade do Grêmio sobre a Arena. E isso gerou dissabores, isso contrariou interesses, isso fez com que algumas das partes envolvidas se sintam atingidas, porque nós não poupamos meios jurídicos nem recursos para fazer as coisas acontecerem. E evidente que tem reação contrária. Mas a gente gostaria de manter essa discussão com a Arena, a OS, Caixa Federal e todos os envolvidos no nível institucional, no nível jurídico institucional, e que não atrapalhasse a operação dos jogos, que é a razão de ser do Grêmio e acreditamos que tenha que ser a razão de ser da Arena. Se falou em cortesia, se fala impropriamente em cortesia. Não existe cortesia nenhuma. O que existe é uma obrigação contratual. Eu estou com um contrato aqui aberto na minha frente, de que a Arena tem a obrigação e o Grêmio tem o direito de 2.000 ingressos, sendo 1.622 na arquibancada superior e 378 na tribuna de honra. O que acontece? Como a Arena gostaria de comercializar esses ingressos lá no Quarto Anel, ela fez em 2017 um acordo com o Grêmio dizendo o seguinte: olha, me dá 1.000 ingressos que eu vou te repassar ingressos em outros setores do estádio onde eu não consigo vender, que são os ingressos de camarote, que são os ingressos das cadeiras Gold, e que o Grêmio utiliza isso para 3 finalidades. Para acolher os familiares dos jogadores. A gente tem que proteger os familiares dos jogadores para que os jogadores possam se sentir tranquilos durante os jogos. Outro lote importante de ingressos vai para os nossos patrocinadores. Toda empresa que fecha um patrocínio com o Grêmio pede ingresso, deixando claro que o Grêmio não pode comercializar esses ingressos, por isso que ele dá essa destinação. E a terceira destinação é para eventuais autoridades, tanto autoridades desportivas quanto autoridades civis, que eventualmente nos pedem ingressos. Evidente que a gente não usa essa cota porque o Grêmio quer que as pessoas que venham ao estádio se associem. Então o Grêmio não estimula distribuindo gratuidades quando aquela pessoa tem que se associar, a gente quer que ela se associe. Então, assim, essa afirmação que foi colocada pelo César, a quem eu mando um abraço, de que a Arena dá 2.800 cortesias para o Grêmio, não é verdadeira, tá? O que o Grêmio tem é o direito contratual de 2.000 ingressos e que usa esses ingressos conforme o acordo que fez com a Arena. O que aconteceu é que a Arena, antes de um jogo importante, resolveu mudar essa situação e jogar todos os ingressos e o acordo que tinha sido feito do Grêmio usar outras localidades do estádio ser inadvertidamente, o que eu entendo como uma clara represália a todas as ações
que a gestão do Grêmio vem fazendo na proteção dos interesses do Grêmio. Eu acho interessante. Magriço, tudo bem? Leonardo aqui. Um abraço. Ô, Leonardo. Prazer falar contigo. O senhor fala em o Grêmio ser credor de 139 milhões e que o Grêmio deixou de pagar na virada do ano o valor mensal de cessão onerosa. Ele seria de quanto esse valor, Magriço? Cerca de 2 milhões por mês. 2 milhões por mês. Isso. Que é o equivalente a quantos lugares exatamente dessa... Todo para acomodar todos os sócios do Grêmio. Certo. Para acomodar os sócios que tem os sócios proprietários, que têm acesso sem pagar ingresso, e aqueles outros sócios torcedor, que tem a preferência na aquisição do ingresso e o desconto no preço. Só para esclarecer, acho importante, tá? Então, o contrato, porque o torcedor do Grêmio acaba não sabendo dessas, e é muito bom que se esclareça isso. 2 mil ingressos contratualmente, isso vem a ser um percentual de 3% do público da Arena. 2 mil ingressos o Grêmio sempre disponibiliza. O Grêmio sempre tem direito contratual. Não recebe nada. A gente não usa todo, tá, César? Não, sim. Usa tudo, tá? Hoje, por exemplo, imagino que... Não, o senhor tocou num ponto importante, presidente, que o Grêmio não pode vender esse ingresso. Não pode. Porque daí também não dá o ingresso, tá? Perfeito. Porque a gente quer que o cara seja só. Entendi, perfeitamente. Não existe nenhuma cota relacionada a competições, que é uma informação que circula também entre 500 e 1.000 ingressos referente a um tipo de competição. Isso não existe. Não existe. Não existe isso. Quantos ingressos a Arena deixou de disponibilizar hoje, além dessa birra aí que teve entre tirar de tal espaço e botar outro? A Arena deixou de disponibilizar algum ingresso que estava... Ela deixou de disponibilizar as localidades em que nós tínhamos feito o acordo, que são localidades mais nobres do estádio. Como não vai haver a venda dos ingressos, até porque os preços estão elevados, o torcedor está cansado pelo acúmulo de jogos, não está tão motivado assim. A Arena, por birra, tá? Por uma atitude que eu reitero e classifico como mesquinha, ela deixou de dar acesso a essas localidades onde a gente acomodava esse público todo, de familiares, autoridades e patrocinadores. Perfeito. Magriço, eu tenho questionamento, aproveitando a sua passagem aqui pelo sala de redação, sobre 2 assuntos do noticiário também dentro de campo. O Cristaldo, o motivo deste atleta não estar relacionado para a partida de hoje, e também Gabriel Grando, a proposta do Palmeiras para comprar esse jogador. Tá, eu imaginei que esse tema fosse ser tratado e pedir informações junto ao futebol, tá? O Cristaldo não tem uma lesão, mas apresentou um desconforto e foi poupado, tá? O Gabriel Grando, existem sondagens, não existe proposta, mas o Grêmio tem que decidir se continua com o Gabriel Grando ou se vai na busca de um outro goleiro. Essas são as questões que o futebol está tratando e não existe novidade nenhuma a respeito disso. O empresário, não sei se o senhor acompanhou, o empresário, ele primeiro se manifestou dizendo que tinha proposta por esse jogador e depois falando que tem um desconforto que ele sentiu ontem. Essas informações não são verídicas. Não são verídicas? Não, estou lhe perguntando. O desconforto, ele disse que o desconforto eu confirmo que tem. Desconforto, sondagem sempre tem, tá? Uma coisa é sondagem, algum empresário vem e nos pergunta e faz uma oferta sobre todos os jogadores, tá? E essas sondagens existem, mas elas nem sequer começam a ser uma negociação, né? E eu lembro a todos que todas as janelas estão fechadas, né? Então dificilmente vai haver negócio neste período, é impossível que haja negócio nesse período. E que bom que o Grêmio tem sondagens pelos seus jogadores, o que reflete a qualificação do elenco, né? Comprar e vender jogadores faz parte do nosso negócio, mas especificamente em relação ao Cristaldo, talvez tenha o desejo do empresário, mas não existe nenhuma proposta sobre a mesa da qual nós possamos deliberar. Mas em relação ao Grando... Conversas existem o tempo todo, tá? O Palmeiras gostaria, presidente, de contar com o Grando como segundo reserva já para o Mundial, por isso ele teria mais pressa até do que o próprio Grêmio. Esse negócio pode se resolver até lá, não? Ele não fez proposta e o Grêmio tem que concordar, né? O Grêmio precisa de ter goleiros da categoria do Grando no seu elenco. Perfeito. Tá? Mas essas são questões normais do futebol, tá? Eu só queria esclarecer aqui, eu não lido com futebol,
eu me vali das informações do futebol para poder atendê-los, porque eu presumi que essas perguntas iriam, tá? Um outro assunto importante ainda, que se me permitirem voltar ao assunto da Arena, o Grêmio tem feito promoções para atrair os torcedores, né? O time não está num bom momento, o excesso de jogos faz com que o torcedor tenha muito gasto, e o Grêmio tem feito e suportado o ônus de todas as promoções sozinho, né? O Grêmio faz promoções na loja do Grêmio com descontos expressivos pro torcedor e pro sócio que vê o jogo, e tem pago a diferença entre o preço de bilheteria e o preço com desconto, ou quando um sócio leva outra pessoa de graça. Isso o Grêmio tem suportado. Ou seja, nesta parceria em que os dois deveriam ter interesse do estádio cheio, quem está suportando é só o Grêmio. Nesse caso não tem parceria, redução, né, presidente? Não tem parceria. Nossos pleitos para redução do preço dos ingressos têm sido insistentes. E me preocupa muito que a nossa divergência institucional, que está sendo tratada juridicamente, que está sendo tratada nos tribunais, tenha se transformado também em divergência operacional, né? E a gente tem que preservar todos a operação dos jogos para que Grêmio, torcedor e Arena tenham uma boa experiência nos jogos. Presidente Magrício, muito obrigado pelo esclarecimento e um bom jogo para o Grêmio hoje à noite. Eu que agradeço a oportunidade, quero aproveitar 30 segundos para pedir para o torcedor: é importante a presença, um grito a mais faz a diferença. O time mostrou no último jogo o quanto pode evoluir e mostrou que está no caminho certo, e o torcedor precisa estar presente e assistir esse momento de transformação. Então, assim, a direção do Grêmio apela ao torcedor para que, mesmo com esse horário das 7 horas, vá até a Arena e incentive o nosso time a classificar em definitivo na Sul-Americana.